Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula é com o professor Moisés de Matemática, que vai contar para a gente o tema dessa aula, não é, professor? Então, hoje nós vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros. É um conjunto especialíssimo da matemática e nós hoje vamos aprender algumas propriedades e operações envolvendo elementos desse conjunto. Gostei do tema, hein, professor? E alunos já sabem, a aula é toda explicadinha para vocês. Preparem o caderno para anotar essas informações porque elas são valiosas. Então, boa aula! Olá, você, alunos e alunas queridos da Rede Municipal de Ensino de Salvador. Eu sou Moisés Farias, o seu professor de matemática. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, a gente pode imaginar que ele teria sido o segundo conjunto que a matemática precisou criar para responder a algumas demandas. Vamos imaginar que antes desse conjunto nós tínhamos apenas para trabalhar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, aquele conjunto maravilhoso representado pela letra N maiúsculo, no qual encontramos como elementos apenas o número 0 e todos os números positivos que eu conheça. Então, ele é também um conjunto infinito. Só que a sociedade começou a se desenvolver, o homem começou a fazer cálculos que precisava de números com outras características, números negativos, por exemplo. Se eu contar, por exemplo, aqui um episódio de que eu teria R$100 na minha conta bancária, e emitir um Pix de R$200. Ora, se eu tinha apenas R$100 na conta, emitir um Pix de R$200, a minha conta ficou com um valor negativo, ok? E para representar esse valor, eu preciso de um número negativo que não está disponível aqui nesse conjunto. Para medição de temperatura, por exemplo, temperaturas muito frias, temperaturas abaixo de 0, são representadas com números negativos. Então, eu não sei se você sabe, mas todas as invenções humanas, elas são baseadas nas necessidades. Então, quando o homem precisou fazer operações onde aparecessem números negativos, foi criado, então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Neste conjunto, além de aparecerem todos os naturais, ou seja, 0 e todos os números positivos, também aparecem números negativos. Então, se eu fosse listar, eu começaria do menor número negativo possível e ia crescendo, -1, 0, 1, 2, 3, até o maior número positivo que eu pudesse listar. Correto? Então, eis aqui a apresentação do conjunto dos números inteiros. Neste conjunto, a gente viu que ele se difere do conjunto dos números naturais, porque além de apresentar o 0 e os números positivos, ele traz também os números negativos. Correto? Bom, a partir de um conjunto que a gente já tenha, a gente pode fracionar, pode dividir esse conjunto em conjuntos menores, usando como elementos os elementos já existentes aqui. Então, o que eu estaria representando, ou melhor, o que eu estou falando agora é sobre subconjuntos do conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Quem são os subconjuntos de Z? Os subconjuntos de Z são todos os conjuntos que eu posso formar
a partir dos elementos de Z, usando os elementos de Z, usando os elementos do conjunto dos números inteiros. Então vamos entender assim. Quando eu uso apenas 0 e todos os números negativos, eu vou representar esse conjunto dessa forma. Z menos. O que tem em Z menos tem 0 e todos os negativos. Então eu teria, olha, do menor negativo que eu conheça, vai subindo e chega até 0. Se eu tiver 0, um conjunto com 0 e todos os positivos que eu conheço, eu representaria dessa forma. Z mais. E quais seriam os elementos de Z mais? Em Z mais, eu encontraria 0 e todos os números positivos que eu conheço. Lembrando que esse conjunto é um conjunto também, esse subconjunto também é infinito, assim como esse. Mas, professor, e se eu quisesse, por exemplo, representar Z menos sem o 0? Então, nós teríamos um novo subconjunto. Esse subconjunto eu chamaria de Z menos asterístico. Olha aqui, olha. Esse símbolozinho aqui significa que deste conjunto eu devo tirar o elemento 0. E como ficaria, então, apenas os negativos? Então eu teria do menor que eu conheço, mas o 0 não aparece. Então, eu posso dizer que esse conjunto, ele traz apenas os números inteiros negativos. Eu posso chamá-lo de conjunto dos números inteiros estritamente negativos. E se eu fizer a mesma coisa para Z+, observe, em Z+, eu tenho 0 e todos os números positivos que eu conheço. Mas se eu tirar o 0 desse conjunto, eu terei apenas elementos positivos. Eu representarei esse conjunto desta forma. Z mais com asterístico. Significa dizer que deste conjunto aqui, eu estou subtraindo, eu estou tirando o elemento 0. Então, ficaríamos apenas com todos os números positivos que eu consiga representar. Olha aqui, olha, para ficar mais bonitinho esse aqui, deixe eu colocar aqui na sequência o 4 e logo após o 5. Então, vamos recapitular? Conjunto dos números inteiros, formado por números negativos, 0 e também os números positivos. O conjunto dos números inteiros ele pode ser dividido, fracionado em subconjuntos. Quem seriam esses subconjuntos? Ora, se eu tiver um conjunto formado a partir de Z somente com o 0 e os números negativos, eu vou chamá-lo de Z menos. Se desse conjunto Z menos eu tirar o elemento 0, eu terei Z menos asterístico. Aliás, em qualquer situação, se você representa o conjunto com a letra maiúscula e aqui no alto o asterístico, significa que o elemento 0 não deve aparecer no conjunto, ok? Então vem comigo aqui, olha, Z menos asterístico. Conjunto dos números inteiros sem o 0, ou seja, só aparecerão aqui elementos negativos. Então, eu também posso chamá-lo de conjunto dos números inteiros estritamente negativos. Perfeito. E no próximo caso aqui, se do subconjunto Z+, que é o conjunto onde aparecem 0
e todos os elementos positivos. Eu tirar, eu extrair o zero. Teremos esse conjunto aqui, onde só aparecem números positivos, como você pode observar, sem o zero. Eu vou representá-lo por Z mais asterístico. Significa que nesse conjunto o zero não vai aparecer. Só aparecem números inteiros positivos. Eu posso chamar também esse conjunto de conjunto dos números inteiros estritamente positivos. Perfeito? Vamos lá, vem comigo, me siga. Bom, seguindo aqui a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre módulo de um número. É uma informação importantíssima para quando a gente for realizar operações de adição e subtração usando os elementos do conjunto Z, o conjunto dos números inteiros. O que seria o módulo de um número? Olha, quando falamos em módulo, na maioria das vezes nós estamos nos referindo a uma distância. E não tem sentido eu falar em distância negativa. Quando eu falo em distância, ela é sempre positiva. Então, a distância da cidade A à cidade B é dada em quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, enfim. A distância entre uma casa A e uma casa B num determinado condomínio, ela é dada em metros, mas essa distância é sempre positiva. Então, eu posso imaginar assim, o módulo de um número, quando eu penso no módulo de um número, essa é uma definição para facilitar a sua vida. Eu vou pensar no número sempre positivo. Então, se o número é o número 2, por exemplo, número 2. Qual é o módulo do número 2? O módulo do número 2, que eu represento desta forma, o número 2 entre duas barras, é o próprio 2. Ora, professor, e quem seria então o módulo do número menos 2? Lembra-se da informação que eu te dei? Módulo, a gente sempre pensa nele positivo. Então, o módulo de menos 2 é o próprio 2. Ah, então, se eu tenho um número A qualquer, o módulo de A é o próprio A. Assim como o módulo de menos A também vai ser A. Ok? Bem simplificada a informação para você entender. Quando eu penso em módulo, eu penso sempre no número com o valor positivo. Legal. Dada essa informação, nós vamos representar os elementos do conjunto Z numa reta que nós chamamos de reta real. É uma reta onde nós podemos posicionar todos os elementos desse conjunto. Observe que ela se desloca nesse sentido. Por isso que eu orientei a seta nesse sentido. No meio, no centro, eu marco o número 0, que é elemento também de Z. À direita do número 0, eu vou marcar apenas valores positivos do conjunto, os elementos positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termina aqui? Não. Para mim foi conveniente representar até 9. Mas não esqueça que trata-se de um conjunto infinito. Para a esquerda, ou seja, para esse lado do número 0, marcaremos apenas elementos negativos de Z. Então, eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Observe que a reta
está orientada nesse sentido. O que significa dizer que toda vez que eu me desloco deste lado para este lado, os números vão aumentando de valor. O que me leva à seguinte pergunta para você. Quem é maior, menos 1 ou menos 8? Ora, se você perceber, olha, menos 1 está mais para a direita. Então, menos 1 é maior que menos 8. Quem é maior, menos 100, que estaria bem para o lado de lá, ou 0, é claro, 0 é maior. Bom, de acordo com essa análise, eu posso colocar o seguinte: todo número negativo é menor que 0. Qualquer número que esteja aqui deste lado, à esquerda do número 0, é um número x qualquer menor que 0. Assim como qualquer número localizado à direita do número 0 é um número x positivo maior que 0. Então, para a matemática, dizer que um número é menor que 0 é afirmar que ele é negativo. E se ele é maior que 0, é afirmar que ele é positivo. Feito isso, nós vamos discutir agora uma coisa muito interessante. As operações que podem ser realizadas usando os números inteiros. A primeira operação que nós vamos discutir aqui é a adição. Opa, vamos usar um outro pincel para melhorar a sua visão do lado de lá. Olha aí como ficou mais legal. Olha, adição em Z. Ou seja, adição usando os elementos do conjunto Z. Se você se orientar por aqui, é uma dica, vai ficar bem mais fácil. O primeiro caso, eu quero adicionar, eu quero somar dois números com sinais iguais. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. O número 2, eu quero somar ao número 4. Vamos entender o seguinte: quando eu não coloco o sinal à frente do número, significa que esse número é positivo. Então, quando eu coloco 2 mais 4, é o mesmo que eu esteja dizendo mais 2 somados a mais 4. Eu sou obrigado a colocar o sinal quando o número é positivo? Não. Eu posso simplesmente colocar 2 mais 4. Observe que eu estou somando dois números com sinais positivos. Então, 2 mais 4, 6. Perfeito. Ok? Professor, e qual é a outra dica que o senhor teria para me dar para facilitar o meu entendimento? Vem aqui comigo. Olha, nós estamos somando 2 mais 4. Então, você pensa, minha operação começou onde? No número 2. E eu quero somar a 2 o número 4. Como é uma soma, eu me desloco para a direita. Quantas unidades? 4 unidades. Me acompanhe. Olha, comecei em 2 e me desloco 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Opa! Parei onde? Em 6. Porque 2 mais 4, 6. Professor, e se os sinais forem diferentes? Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui um pouco, porque a gente está falando de sinais iguais e eu só falei de sinais iguais positivos. E se o que eu tivesse fosse menos 2 somado a menos 4, por exemplo, quando o sinal do número for negativo, eu sou obrigado a escrever. Olha, menos 2 somado a menos 4. Continuo naquele caso de dois números com sinais iguais. E nesse caso agora são dois sinais negativos. Me acompanhe. Começamos o cálculo partindo de onde? De menos 2. E vamos nos deslocar quantas unidades? 4 unidades. Só que para a esquerda. 1,
2, 3, 4. Onde paramos? Paramos no número menos 6, porque menos 2 somado a menos 4, menos 6. Dica preciosíssima! Se somamos dois números com sinais iguais, é muito fácil. Nós somamos esses números e conservamos os sinais. Olha, menos 2 com menos 4, nós somamos, 2 mais 4, 6, e os sinais negativos foram conservados. Bom, vem o desafio para você. E se os sinais forem contrários, diferentes? Se eu tivesse, por exemplo, menos 2 somados ao número 4. Observe, 2 negativo e 4 positivo. Vamos começar a contar de onde? Partindo do 2. E vamos nos deslocar quantas unidades? 4 unidades para a direita, posto que o 4 é positivo. Então, partimos de menos 2, vamos deslocar 4. 1, 2, 3, 4. Onde paramos? Em 2. Ok. Como assim? Explique isso. A explicação é o seguinte, é a dica, na verdade. Toda vez que eu somo números com sinais contrários, primeiro eu faço a subtração. 4 menos 2 é 2. Aí eu pergunto, quanto é o módulo de menos 2? Lembra que eu falei no início da nossa aula sobre módulo? É o próprio 2. O módulo é um número sempre com sinal contrário. Então, o módulo do número 2 seria 2. O módulo do número 4 seria 4. Quem tem o maior módulo não é 4? Então, o sinal é o dele. Uma outra dica, quando eu somo dois números com sinais contrários, eu subtraio esses números e conservo o sinal de quem tem o maior módulo. E se fosse ao contrário, 2 somado a menos 4. Como seria? O start, partiremos de 2. Nos deslocaremos 4 unidades para a esquerda de 0. Então, partir de 2 e contra o 4 para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Onde paramos? Em menos 2. Como isso, professor? Quando somamos números inteiros com sinais contrários, devemos subtrair esses números. Olha, 4 menos 2 é 2. Mas o módulo de menos 4 é 4 e o módulo de 2 é 2. Quem tem maior módulo é menos 4, por isso o sinal é o dele. Você já tem aí 2 caminhos para não errar nunca mais essas operações. E, por último, porém não menos importante, nós teremos a multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros. De fato, primeiro a multiplicação. A multiplicação e a divisão, muito fácil. É muito fácil. A gente só tem que observar se os sinais dos números envolvidos são iguais ou diferentes. Vem comigo aqui. Por exemplo, queremos multiplicar menos 3, nós queremos multiplicar por menos 2. Veja, 2 números com sinais negativos, 2 números com sinais iguais. Não se preocupe. Olha, 3 vezes 2, 6. Como os sinais são iguais, resultado positivo. Lembrando que você coloca o sinal se quiser. Mas, professor, então quanto seria 4 vezes 5? 4 positivo, 5 também positivo, 2 sinais iguais, resultado positivo. Recapitulando, na multiplicação ou na divisão, se os sinais são iguais, resultado positivo.
Sinais diferentes, resultados negativos, é o que vamos ver aqui agora. Se eu tiver menos 3 multiplicado por 2 positivo, estamos multiplicando dois números com sinais diferentes, o resultado esperado deve ser negativo. Da mesma forma, se eu tiver menos 5, ou melhor, vamos colocar 5 vezes menos 4. Estamos multiplicando dois números com sinais contrários, diferentes, esse resultado deve dar negativo. Mesma regra para a divisão. Se dividimos dois números com sinais iguais, o resultado esperado é positivo, com sinais diferentes, o resultado será negativo. Por exemplo, temos menos 20 e queremos dividir por menos 5. O que eu observo aqui são dois números negativos. Desta forma, o resultado esperado será positivo. E 20 dividido por 5, 4. Professor, e se eu quiser dividir mais 20 dividido por mais 5? De maneira análoga. Dois números com sinais iguais, resultado positivo. Lembre-se que o sinal positivo você não é obrigado a colocar. É facultativo aqui. Professor, e se eu divido números com sinais diferentes? Vamos com os mesmos números. 20 dividido por menos 5, sinais diferentes, menos 4. E 20 menos 20 dividido por mais 5. Nós teremos menos 4 também. Acabei sendo repetitivo porque a gente usou os mesmos exemplos aqui, mas é para fixar. Eu quero ter a certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Na aula de hoje, nós apresentamos para você o conjunto dos números inteiros. É o conjunto representado pela letra Z maiúsculo. Quais são os elementos de Z? Números positivos, números negativos e o zero. Vimos também que o conjunto Z pode nos fornecer subconjuntos, que são conjuntos formados a partir dos elementos de Z, dos números inteiros. Esses subconjuntos nós chamamos de Z asterístico, quando nós extraímos o zero. Então, seria apenas números negativos e números positivos. Z asterístico menos somente números negativos. Z asterístico mais somente números positivos. Espero que você tenha entendido e aproveitado bastante o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós nos encontraremos em breve. Mantenha os estudos em dia. Obrigado e até a próxima.